O primeiro assunto, interessante, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, acabaram se encontrando numa cerimônia e houve uma cena interessante, que nós vamos mostrar, em que o Bolsonaro se dirige ao Alexandre de Moraes, faz um sinal com a mão para que o Alexandre se levante. É muito rápida a cena. Ele está se dirigindo, ele faz um gesto com a mão nesse sentido. O Alexandre se levanta, o Bolsonaro estende a mão, eles se cumprimentam. E o que me chamou a atenção nesta cena, é uma impressão subjetiva minha, é que algumas pessoas demonstram, às vezes, um arrojo, uma coragem, que, em determinados momentos, colocadas em xeque essas pessoas, parece que encolhem, parece que se intimidam. Então, reparem na cena, Bolsonaro vai em direção ao Alexandre, faz um gesto rápido no sentido de fique de pé e estende a mão e imaginem e vejam como a gente esperaria uma atitude mais, eu diria, mais atrevida do Alexandre de Moraes, mas, ao contrário, ele, que está sempre alerta, fica visivelmente assim constrangido, intimidado, né? E a coisa termina assim. Então é que eu falei, o que é que está por trás, às vezes, da manifestação de coragem, de arrojo de certas pessoas, quando estão com a faca, o queijo ou uma caneta na mão, e em outros momentos a gente não vê esse tipo de comportamento que deveria ser um comportamento costumeiro, habitual, linear, e não é. Dito isto e mostrado isso, nós vamos para o segundo item. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como todo mundo sabe, contraiu matrimônio e foi morar numa casa cuja descrição vem no noticiário. Criticar o estilo de vida da classe média e sugerir um limite de consumo, Lula se casou na última quarta-feira com uma festa estimada em R$500 mil e parece ter ignorado seu próprio discurso ao se mudar para uma mansão. Uma reportagem publicada pela revista Veja apontou que a atual residência do petista e de sua esposa, Rosângela da Silva, a Janja, fica localizada no bairro nobre de Alto de Pinheiros. A residência é um sobrado de 700 metros quadrados, possui 4 suítes, 8 banheiros, piscina, edícula e churrasqueira. Além de não revelar o valor da locação, uma imobiliária oferecia a casa, aliás, apesar de não revelar o valor da locação, uma imobiliária oferecia essa casa para aluguel por um valor de R$20.500 ao mês no ano passado. Vejam que todas as pessoas têm o direito na vida a conquistar aquilo que são os seus objetivos, as suas metas. Nada contra que alguém possa morar numa casa de 700 metros quadrados com 8 banheiros e 4 suítes, piscina, no Alto de Pinheiros. Nada contra. Quem é contra isso não sou eu e não é ninguém de bom senso. Quem é contra isso é o morador desta casa, o novo morador desta casa, o ex-presidente, professor Luiz Inácio Lula da Silva. Porque, vejam, o que ele diz das pessoas da classe média. Uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa. Eu acho que ele tem razão. Não precisa ter 8 banheiros. 3 banheiros já não estaria bom. Tem 8. Não precisa, para um casal, 4 suítes. 2 não estaria bom. E que me conste, a fonte de renda do presidente Lula a vida inteira foram os seus salários recebidos do PT e o seu salário como presidente da República, o que leva ao patamar de classe média. Só que no discurso que os senhores ouviram, ele diz que a classe média, principalmente a brasileira, como nenhuma no mundo, ostenta
ostenta demais a sua condição. Pois bem, que eu saiba, ou ele se confessa, e tem que se confessar, milionário, e daí a gente não sabe como alguém que viveu a vida inteira como presidente de um partido, que exerceu a presidência da República, tudo com salários, como é que vai se declarar milionário? Então, ele é classe média. Mas classe média, esta casa aqui, já é mais do que um padrão de classe média. E ele condena a classe média brasileira pela ostentação. É isso que a gente tem que mostrar para que as pessoas que dizem uma coisa e fazem outra sejam vistas. No dia em que ele falou da classe média, ele repetiu mais ou menos, mas com um pouco menos de agressividade, o que ele ouviu a Marilena Chauí, do PT, sua amiga, falar da classe média. Ele sentado no sofá rindo e ela fazendo a maior crítica, quase que uma crítica desvairada à classe média. Que eu defendo esse ponto de vista. Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. Vejam o desvario da, entre aspas, filósofa e professora petista Marilena Chauí. Este ódio que ela tem da classe média, que, como regra, são pessoas que trabalharam na vida e atingiram um patamar, como o nome diz, médio. Classe média não é uma classe que tenha, na sua grande maioria, nem na sua maioria, talvez nem na sua minoria, condição de morar numa casa de 700 metros quadrados, com um aluguel de R$ 20.500, com 4 suítes, 8 banheiros e assim por diante. O presidente da República fez uma petição fundamentada nesta semana e dirigiu esta petição ao Supremo Tribunal Federal. Uma petição, uma notícia crimes, pedindo para que se apurem eventuais delitos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Em menos de 24 horas, rapidamente, o ministro Dias Toffoli pegou a petição e mandou arquivar, dizendo que não havia nada a apurar, não havia providência nenhuma a tomar, e não mandou para a Procuradoria-Geral da República aquela petição que o presidente mandou. 2 dias depois disso, a ministra Rosa Weber, vejam, por favor, a notícia. Weber, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria-Geral da República uma ação na qual o deputado federal Israel Batista pede a investigação de Jair Bolsonaro após fala sobre a lisura do processo eleitoral em um evento no Planalto e depois com empresários. Para o parlamentar, Bolsonaro está tentando prejudicar as eleições desse ano. Na peça protocolada no STF, o deputado citou a sugestão do presidente Bolsonaro para que as Forças Armadas auditem os votos após o fim das eleições. Então vejam, Rosa Weber, 2 dias depois de o presidente apresentar uma petição ao Supremo, e ao invés do ministro Dias Toffoli mandar para a Procuradoria-Geral da República, ele arquiva 2 dias depois, num processo, evidentemente, de retaliação, a ministra Rosa Weber pega esta petição e manda para a Procuradoria, a petição desse deputado, Ismael Batista. O que é isto? Isso é isenção? Isso é atitude de uma juíza servidora pública que ocupa o cargo máximo do judiciário brasileiro? Dia após dia, nós estamos vendo que hoje o Supremo Tribunal Federal tem lado. Finalmente, dentro dessas faltas de vergonha que a gente vê por aí, veja uma fala do presidente do Senado da República, do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Veja uma fala quando ele, como
presidente do Senado, é quem pode apurar eventuais atos infracionais dos ministros do Supremo, e tem lá uma porção de pedidos, inclusive de impeachment, contra ministros do Supremo. Vejam o discurso que ele faz. Como é que ele termina esse discurso, o seu Pachecão? Deixar claro o nosso compromisso com a democracia, com o Estado de Direito, e esse compromisso definitivamente não se faz sem o absoluto respeito ao Poder Judiciário. E é o que aqui eu gostaria de externar. Incrível, o Rodrigo Pacheco é mais um daqueles que tem na ponta da língua duas palavras que já estão gastas. Daqui a pouco elas enferrujam. Democracia e Estado de Direito. Que ele não respeita. Que ele já demonstrou que não respeita. Várias vezes. Pois bem, ele diz que não existe Estado de Direito e democracia sem um respeito absoluto ao Poder Judiciário. A que ponto vai a vassalagem? A que ponto chega a bajulação? A que ponto chega, como dizia Rui Barbosa, o capachismo de um sujeito que é presidente do Senado da República? O Estado Democrático de Direito e a democracia não podem sobreviver, não é sem o absoluto respeito ao Poder Judiciário. Eles têm que sobreviver com o absoluto respeito ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Agora, ele está todo protetor do Poder Judiciário. Já foi lá aos cochichos falar com o presidente da língua enrolada, o senhor Fux, a portas fechadas, e ninguém deu satisfação ao povo brasileiro de qual foi o tema abordado. O fato é que ele, que já não vinha bem, o senhor Rodrigo Pacheco, agora virou o defensor de lança, escudo, armadura do Poder Judiciário. Do Poder Judiciário que não está, em muitos casos, respeitando a democracia, o Estado de Direito e a Constituição que está ali para garantir a democracia e o Estado de Direito. Que tristeza, senhor Rodrigo Pacheco, que coisa feia. Mas cada um dá o que tem.